episódio do Podcast Cultural. Um podcast diferenciado, porque tem imagem e também tem conteúdo. No episódio de hoje, a gente recebe aqui o artesão Sérgio Nascimento. Ele que já trabalha com a arte há mais de 30 anos e, além disso, é também pesquisador, professor, é coordenador de pesquisa de figurino, é aderecista, trabalha em várias nuances da arte e da cultura aqui da Paraíba. Bem-vindo, Sérgio! Então, eu queria começar perguntando como foi a sua infância, como foi a sua formação e como você chegou até o que você é hoje. É uma pergunta muito boa, assim, porque a infância hoje eu analiso que tudo estava escrito, estava lá na infância, né? Eu com 7 anos de idade eu já produzia máscaras, carnaval, de papelão e tal. E reutilizando material, que também é outra veia do meu trabalho, né? Eu já reutilizava minhas roupas, eu que escolhia, que minha mãe era costureira, isso foi também uma coisa que me deu muito conteúdo, né? Que minha mãe costurava para as quadrilhas, costurava as roupas da gente de casa, né? 5 filhos. E eu estava sempre lá ajudando ela, né? Pregava um botão, uma coisa, e isso foi acumulando, assim como o processo das máscaras também, né? Que reutilizava cartolina das escolas que sobravam, que ela estudava. Minha mãe, mais uma vez, trabalhava numa escola que as cartolinas que sobravam, ela trazia pra gente, eu desenhava, pintava máscara e por aí. Outro momento também eram os bois de carnaval, os grupos de alaúça que seguia naquele tempo que eu saía do Catolé, passava na rua Padre Anchieta, onde eu morava, e seguia até no Zé Pinheiro, atrás desses bois, as tribos indígenas que estavam sempre por ali. E isso foi, como eu falei, foi dando conteúdo, né? A gente passa um tempo depois disso da infância que vai ficando pensando que é gente que vai esquecer tudo aquilo, mas aí tá tudo feito ali, né? A gente passa um intervalo, quando foi com 18 anos por aí, foi quando eu passei a ingressar com os grupos de cultura, né? Através do Acauã da Serra. Foi onde eu comecei a pôr em prática as minhas atividades com a área cultural. E a tua produção, ela é realmente bem difusa. Você produz em várias áreas, tem vários estilos de arte, tanto com material reciclado, como você já citou, tem a produção de arte mais voltada para o carnaval, aquela arte bem colorida, aquela arte que chama mais atenção. Tem algum desses pontos, seja a escultura, seja a produção mais voltada para a religião, a produção mais carnavalesca, tem alguma coisa que você prefira fazer, que seja o que você mais tem carinho por fazer? Tem várias coisas. Uma coisa eu vou desde a parte religiosa como a profana, né? Eu atuo nas duas áreas. Eu faço um acordo entre elas, e nesse meio o que mais me incentiva é o desafio, né? É o desafio de um projeto que eu não fiz, que eu não fiz ainda, um figurino, um boneco, alguma coisa que vem, que eu tenho assim, quando as pessoas perguntam se eu faço, eu digo ainda não fiz, né? Ainda não fiz, porque aí eu deixo em aberto e vai me propiciar a pesquisar, aí vai onde chega todas essas... Eu vou buscar todas as referências materiais sobre o assunto, né? Cores, paleta de cores, uma série de coisas. Entre eles, destacar assim, a questão do boi, foi onde eu comecei, né? A questão do meu boi, eu comecei a representar o meu boi através de miniaturas, através de, posteriormente, confeccionando figurinos, né? E veio a parte dos estandartes, que é outra coisa que eu adoro, para mim é uma pintura, né? Quando eu pego o desenho, que transformo, pego o tecido, escolho o material, uma tela para mim, né? Eu tenho uma visão muito assim do acabamento adequado, tanto o motivo que se for um trabalho de envelhecimento, uma coisa, como também um trabalho direcionado, como geralmente são os estandartes, falando de estandartes para imagem de santo, né? Geralmente eles são mais certinhos, tem um acabamento. Se for envelhecido, não, já é outro processo que instiga muito, né? O processo do envelhecimento que eu faço, tanto em adereço, no estandarte, faço endereço em chapéus na roupa em si, né, que vai para a cena, porque aí você tem que entender a diferença de luz, o que é que vai usar, o que é que provoca sombra. Isso é um apanhado de muitas coisas que
que é o torna um desafio, né? Quando você quer um estandarte, eu digo, você vai usar onde? Que altura você vai usar ele? Vai usar na mão? Porque isso aí vai dar diferença na arte final, né? Então, como falei, são muitas coisas, desde que vem uma novidade, que vem um figurino assim, um figurino eu gosto muito porque ele dá o desafio do desenho, apesar de eu digo que eu não sei desenhar, né? Mas aí a mente está tudo pronto, né? Eu durmo no dia anterior, eu não durmo, né? Planejando tudo, e quando eu venho para a prática, eu já tenho 50% andado, né? O resto é só colocar a mão em cima que sai. Então, vamos dizer que não existe nada impossível para o artesão Sérgio Nascimento. Só existe falta de pesquisa. Ainda não vi nada impossível, mas quando chegar lá, por isso, depois da pesquisa que eu digo se faço ou não. E tem todo esse trabalho, né, esse cuidado em pesquisar direitinho, em saber realmente a luz, em saber qual o objetivo, para poder servir, né, a pessoa que fez aquela encomenda da maneira que vai dar mais certo. Você já teve a oportunidade, né, de levar um pouco da sua arte para vários lugares do Brasil e do mundo. Então, como foram essas experiências? Qual é a sensação de poder levar a cultura nordestina, levar um pouco do que você cria e do que você enxerga ao seu redor para outros lugares? É sempre uma surpresa, né? Que a gente faz um trabalho pensando na reação do público, né? Como ele vai ser recebido. E por esses lugares que eu passei em festivais internacionais, como os nacionais também, causa sempre essa expectativa, né? Que o figurino que você vai levar, o que peça você vai levar, né? E outra coisa é que se a gente vê, quando eu estou em festivais, eu identifico, né, que aquela minha raiz que veio desde o descobrimento, todas as histórias que vêm, que eu identifico, né, um exemplo como a questão de um pau de fita, uma dança de um pau de fita que você vê aqui de uma forma que de repente você vai para um festival desse, aumenta a sua experiência, né, em relação àquela que você pensa, porque aí vai dar mais possibilidades de eu criar em cima disso, porque eu já tenho um conteúdo. Você vê, de repente você vê uma região onde surgiu o pau de fita, né, com toda aquela sua história, e de repente eu estou lá levando a minha arte, né, e absorvendo, né, e firmando, né, porque é aquela questão que eu digo, a gente vai meio solto, o que é que eu vou ver lá, mas a gente vai ver coisas da gente que a gente já trabalhou de outra forma, que recebeu de outra forma, né, e que a gente vai daí usar esses motivos, né, que a gente encontra lá, e também da mesma forma eu deixo lá, né? Porque é uma troca, né? Uma troca. Você oferece várias coisas que já vem na sua bagagem e recebe tantas outras. Isso vai influenciar muito no conteúdo de outras produções, né? Porque uma coisa, em um festival há uns 20 anos atrás em Caruaru, eu vi uma roupa, por exemplo, de um grupo da Rússia, por exemplo, e eu vi uma forma de pregar uma fita que eu nunca tinha visto. De imediato, a primeira oportunidade que eu tive, um figurino, apliquei, né? Aquela coisa de colar 2, 3, hoje meus trabalhos, meus estandartes, eu não uso só uma fita, eu uso 4, 5, coladinho uma na outra, junto, porque o efeito vai dar melhor, porque vai tirar aquela história, né? Que eu faço isso, vai tirar aquela história, foi comprado naquela loja, foi comprado ali, e quando eu faço, que pinto, que faço a forma, que corto, né? Quando a pessoa compra uma fita, eu corto ela no meio, a pessoa não vai encontrar em comércio, então, onde foi que tu encontrou, né? E isso é o diferencial, porque quando a gente faz um figurino, um adereço que está em cena, que ele é identificado, o que material ele é, perde a graça, né? O público ele tem que começar a entender, o olho vai ser com uma lupa, né? Ele vai ver e tu vai começar a entender. Quando ele vai, primeiro vai dar aquela pergunta, o que é aquilo, né? Que se ele olhar de imediato, ver aquilo é um cetim, já perde a graça, ele vai perder o interesse, já vai para outra coisa. Então, essas coisas que a gente tem que ficar ligado o tempo todo, para não deixar o óbvio, né? De transformação. É uma educação, né? É uma forma de educar as pessoas para valorizar, né? Porque ela vai ver que o mesmo material que eu faço, que eu compro na loja, não é o mesmo que eu coloco na peça, né? As pessoas vão perceber isso. Isso eu acho que é o que faz a diferença. Esse é um pouco do diferencial do artesão Sérgio Nascimento,
E a gente vai fechar agora esse nosso primeiro bloco do podcast cultural. A gente volta já já com um podcast que é diferenciado por ter imagem e conteúdo. Estamos de volta com o podcast cultural, um podcast diferenciado, porque tem imagem e também tem conteúdo. Estamos aqui com o nosso artesão, Sérgio Nascimento. E eu queria saber, Sérgio, como é que você tira o seu sustento? Você consegue se sustentar com toda a arte que você faz ou você precisa recorrer a outras vias para isso? Inicialmente, sim, né? Eu estava participando de grupos, produzindo artesanato, trabalhava na indústria gráfica, né? Era impressor tipográfico, né? Uma coisa também que me deu muito conteúdo também, né? A gente vai tirando cores, tem que trabalhar com cores, essa questão da imagem, a impressão que quer deixar no papel, na roupa, alguma coisa, isso me ajuda muito. Hoje eu estou mais direcionado para a produção artesanal, cultural, figurino, essas coisas, sempre está aparecendo serviço para me dar o meu sustento. Não é o ideal, não é o ideal, mas é o que me satisfaz, né? Porque como eu digo, pô, mas tu trabalha muito, não tem, geralmente tem carro, eu digo, eu não preciso de carro, não quero ter nem bicicleta, eu tenho bicicleta a trabalho, tenho que ficar preocupado quando vai deixar alguma coisa, e eu não quero isso, eu não tenho, não tenho luxo, eu não sou luxento, né? Então eu me satisfaço com pouco, e isso para mim não vai influenciar, então o trabalho que eu faço é o suficiente para o meu deleite. Qual é a sensação de enxergar o que você cria na sua cabeça tomar forma, sair aqui das suas mãos e ficar algo que saiu do seu coração, saiu da sua cabeça, ganhou forma e agora vai para o mundo? Qual é a sensação de ver isso? É orgulho, é emocionante também, você ver o figurino que eu faço, acompanha raízes, né, que eu faço pesquisa do figurino, acompanha raízes também, ver ele em movimento, ele criar vida, né, porque agora há pouco eu estava fazendo compras para um figurino e é muito complexo, às vezes as pessoas veem, depois que está pronto, todo mundo sabe fazer, né, todo mundo sabe fazer, a escolha do tecido é muito difícil, né, eu levo 3 dias para escolher tecido, entro numa loja umas 4 vezes, né. E você já fez trabalhos grandes, assim, trabalhos de bastante renome, tanto sozinho como junto a outros artesãos. E um exemplo, né, são os adereços, a parte de figurino, de uma adaptação televisiva de uma série de Ariano Suassuna. Isso é uma história muito longa, né? É uma história muito longa, mas foi um processo transformador no meu trabalho, né? Tinha questão de firmação, de saber o que eu estava fazendo era certo e que eu podia muito mais fazer, né? Porque quando você você chega, quer uma coisa aqui já vem prontinha, você faz rapidinho. E a Pedra do Reino para mim foi um desafio, né? Desde o processo de chegar, de promessas, de estadia, uma outra coisa que eu fui justamente com o Alex Porto, que é outro artista aqui de Campina Grande também muito bom, que lida muito bem com a área de couro, e para mim foi a transformação. Existe um tempo antes e o depois, né? Porque foi onde eu pude experimentar materiais, me deixar à vontade para o que eu quisesse de material, eu tinha em minhas mãos, precisava estar. Hoje precisava de uma tinta aqui, se não tivesse aqui, eu buscar em Recife, São Paulo, onde tivesse, chegava em minhas mãos, né? Isso aí foi o que me deu possibilidades, né? Quando eu falo aquela questão que eu uso uma fita, que eu falo 5 fitas, isso veio de lá, nessa coisa que eu aprendi, né? Esse processo de estar produzindo uma obra de Ariano Suassuna, né? Que quando eu cheguei assustado, né? Que é aquela coisa, Ariano Suassuna, trabalhar com Luiz Fernando, com Raimundo Rodrigues, Luciana Buarque no figurino, que me deixaram super à vontade, né? Da forma que
uma coisa que eu ia fazer 3 dias de teste, no primeiro dia eu já estava contratado, né? O espaço me fez isso. Produzir adereço e figurinos para a obra de Ariano Suassuna como dizer, uma responsabilidade muito grande, né? Porque Ariano vamos dizer assim, é um mega star, né? Sendo da Paraíba, representante dele. E foi isso, essa vivência. A cada peça que eu estava fazendo, eu estava com o roteiro de lado, estava acontecendo, estava na prova acontecendo, eu estava vendo a evolução toda, né? Então, até então eu não tinha lido o livro, eu conhecia histórias, pequenas histórias, não tinha lido. Então, eu li o livro em 7 dias, que são 300 e tantas páginas, vendo acontecer, fazendo acontecer, né? Porque eu tive uma interferência nas produções, né? Do que eu produzi, né? Como questão dos cangaceiros, né? Os cangaceiros, para mim, foi um figurino, de todo o figurino que foi produzido, foi o único que não foi mudado na prova, né? Quando você faz um figurino numa prova, é uma coisa, quando o diretor vê a imagem, ele foi o que não teve um alfinete que saiu. Isso para mim foi de muito orgulho saber disso, né? Porque eu via muito figurino ser outros artistas que vieram, passaram 15 dias para fazer um trabalho, e eu fiz em um dia o trabalho que ele não fez em 15 dias, né? E ali é a inspiração, né? Estar na cidade voltada para isso, em Itaperuá, não tinha outras distrações a não ser o trabalho, né? E só alegria, né? Conhecer os artistas, produtores, toda a gama de profissionais que está lá ao meu dispor, e eu a dispor deles também, né? Na oficina que eu trabalhei com Luciana Buarque, o material era o desafio, né, também, porque eu estava recém-operado da minha mão, que eu tinha quebrado, eu não tinha muita força. E trabalhar com alumínio, né, que todos os figurinos foram feitos com alumínio, couro, essas coisas, requeriam um trato muito grande de questão de movimento de mão, e mesmo assim eu consegui fazer, né, impor minha marca com as armaduras, todas as armaduras que passaram pelos personagens, o envelhecimento da roupa, né, aquela coisa de entender o que é referência, foi o que é trabalhar, chegar por essa referência. Luciana Buarque chegava para mim: Sérgio, essa roupa é para um personagem que era rico, que ficou pobre, que continua usando as roupas dele. Como é que eu vou envelhecer isso? Dê essa ideia, como é que faz isso, né? Aí isso é outra história para a gente tentar entender, lembrar daquelas roupinhas que a gente usa e começa a soltar. Vamos lá com a lixinha, fazer esse detalhezinho, pegar uma cera para deixar uma cera de piso, né? Improvisar com terra, improvisar com uma série de materiais para dar aquele efeito, principalmente lixa, né? Detonar a roupa sai perfeita, vamos dizer assim, do figurino, da costureira, cheguei nas minhas mãos. Vou passar mais uns 2 dias com a roupa do rei, né? Que eu passei uns 2 dias fazendo ela, envelhecendo, né? Detalhe a detalhe, fotografando, vendo cena, essas coisas. E isso é o que eu aprendi, né? Isso que eu digo antes e depois, e eu criei coisas que eu não imaginava, né? A possibilidade de chegaria onde eu cheguei, né? E que também, e na sequência, eu fui ao Rio de Janeiro trabalhar a exposição, né, a restauração de toda a exposição. Eu passei mais de 2 meses no Rio de Janeiro trabalhando nisso, tendo outras experiências também, né, com outros tipos de produção, né, de lançamento, passando por todas essas etapas. E foi só, como diria Alex, foi só alegria. Então é isso, muito obrigada, Sérgio, por essa contribuição. Esse foi o nosso 8º episódio do Podcast Cultural, um podcast diferenciado porque tem imagem e também tem conteúdo. Essa é uma produção da Codecon da UFPB, em parceria com a Ipuarana Cultural e também com a Gangue Produções. A nossa equipe de produção envolve Giovana Azevedo, Raíssa Alves e Thalita Pontes. A apresentação é de Edson Tavares e Thais Alves. As imagens foram feitas por Mahatma Vieira e Apolo Ricarte. A nossa montagem e o making-off foram feitos por Marvin Zenit. O social media é Luan Gomes, a pós-produção é de Gabriel Heitor Alves e a coordenação de Hipólito Lucena. Eu sou Thais Alves e esse foi o Podcast Cultural.